Olá novamente, alunos e alunas de Biologia. Eu sou o professor Gustavo Wildes e a gente vai aprender em apenas 5 minutos sobre a classificação dos seres vivos. Vamos lá? É muito comum provas de biologia terem questões sobre classificação dos seres vivos e o sistema adotado por Linneu. Linneu era um naturalista que viveu no século XVIII e ficou conhecido pelo seu sistema de organização dos seres vivos em grupos, chamados de táxons, daí o nome taxonomia. Ele agrupava os seres vivos de acordo com características anatômicas, estruturais e, e simples observação, né? Então, pegando aqui como exemplo esse grupo de seres vivos aqui à esquerda do vídeo, né? A gente tem aí cogumelo, vários animais, uma árvore, mas se eu criar um grupo onde tem apenas seres que tenham essas características aqui, eucariontes, pluricelulares, heterotróficos e móveis em alguma fase da vida, eu já elimino aqui, por exemplo, cogumelos e plantas. E aí eu estou falando do reino Animalia ou Animalia, que é um táxon, né, um grupo. Se desse grupo aqui eu deixar apenas aqueles que têm tubo nervoso dorsal, né, que já possuíram, pelo menos em alguma fase da vida, a notocorda, fendas faríngeas, cauda pós-anal, eu elimino alguns seres aqui e crio um outro grupo chamado filo cordata, né, ou o filo dos cordados. Dentro desse grupo, né, eu posso também deixar apenas quem tem realmente a coluna vertebral e um crânio protegendo o cérebro. Aí eu já estou falando de um subfilo, né, que é o dos vertebrados, ou vertebrata, também chamado de craniata. Se eu reservar agora apenas os que têm pelos corporais e glândulas mamárias, eu já estou falando de um outro grupo menor, que é a classe dos mamíferos. E se desses eu deixar aqueles que têm pés com 4 ou 5 dedos, né, que têm dentes adaptados a cortar, presença de caninos pontiagudos e mais alguma série de detalhes aí, eu elimino alguns animais aqui, inclusive o homem, e estou falando do taxon carnívora, né, da ordem carnívora. Se desses também eu deixar aqueles que têm cauda longa apenas, dentes molares adaptados a esmagar ossos, devido à alimentação aí carnívora, né? Eu já elimino os felinos, por exemplo, os ursos, e aí eu já estou falando da família dos canídeos. Dentro dessa família eu vou ter diferentes gêneros, né, que aí as diferenças entre os gêneros se dão em relação ao porte, hábitos alimentares, sociais. Inclusive, se desses aqui a gente separar apenas os que se adaptaram a viver com o ser humano, que foram domesticados, a gente está então agora falando apenas de uma única espécie, que é o Canis familiaris, o cachorrinho que a gente tem em casa aí na vizinhança. Para facilitar decorar essa ordem aqui, né, tem um macetezinho que é uma única palavra chamada reficofage, né, que nela a gente tem na ordem correta os principais táxons aí, que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Linneu classificava todos os organismos do planeta em apenas dois grandes táxons superiores aí, que é o reino dos animais e o reino das plantas. Posteriormente, outros cientistas, outros pesquisadores criaram outras classificações e uma das mais usadas até hoje é a dos cinco reinos, de Robert Whittaker, 1969. Ele agrupa os organismos no reino animal, o reino das plantas, o reino fungi, né, dos fungos, o reino protista e o reino monera, que é o das bactérias. Também, outro bastante abordado é a divisão em 6 reinos, que aí o que mudou foi que o reino monera foi subdividido no reino Eubactéria e no reino Arqueobactéria, mas ainda ambos compostos aí pelos diferentes tipos de bactérias, seres procariontes. Posteriormente também surgiu outra classificação, né, e agora com um nível acima dos reinos. Então a gente tem a presença de 3 grandes domínios. Dentro do domínio Eucária estariam então os reinos que englobam seres eucariontes, né, os animais, plantas, fungos e protistas.
E no domínio bactéria, o reino das eubactérias, né? E o domínio Archaea inclui o reino Arqueobactéria. Fiquem atentos então, né, que as formas mais comuns de serem abordadas em provas são as classificações em 5 reinos, em 6 reinos ou ainda com os 3 domínios. Se você gostou do vídeo, achou útil, interessante, clique em gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de outros conteúdos como esse. Obrigado e até a próxima!